Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. E creia, meu irmão, que cada vez que tenho que ministrar uma palavra, eu me quedo temblando e digo com sinceridade, não digo por dizer, e Deus sabe que é verdade, porque a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade é muito grande porque você vai entregar algo que não é Deus, que não é suyo, é de Deus. Sim ou não? A palavra é de Ele. E não podemos fazer qualquer coisa com a palavra. Hoje eu falava com um pastor que veio conversar comigo, o pastor Santiago, e eu dizia a ele: temos que ter muito cuidado de manter a sana palavra, a doutrina, a enseñanza, para que não cause prejuízo espiritual para a gente. Porque é o que estamos vendo hoje em muitas partes. Certos líderes que manejam a palavra a seu antojo, estabelece a palavra, e aí, sem importar que essa palavra pode estar causando hasta dano espiritual na gente. Sim ou não? Estamos de acordo com isso? Então, eu quero passar para vocês algo que está em meu coração. Algo que está em meu coração. Eu sei que essa história de Pedro aqui, e esse milagre de la pesca maravilhosa, todos vocês conhecem. Todos vocês já han ouído muitas das vezes sobre esse tema, pero a palavra de Deus é nova cada manhã. Pero me vem na mente uma pergunta. Por que esse título, Pesca Maravilhosa? Você já parou para pensar nisto? Ou milagrosa? Por quê? Por que a pesca milagrosa, que não deixa de ser maravilhosa? Sim ou não? É uma pesca maravilhosa, porque é milagrosa. E é uma pesca milagrosa porque é maravilhosa. Ou não? Então, a pesca é milagrosa. Mas também é maravilhosa porque é milagrosa. Então, estamos bem. Sim ou não? Por que esse título dessa pesca milagrosa, maravilhosa e milagrosa? Você pode contestar-me? Você sabe? Você já parou para meditar nisto? Qual é? Há um secreto aí. Penso eu que há um secreto. Sim ou não? E quero passar para você esse secreto. Sabe por quê? Porque eu vou dizer algo a vocês nessa noite. O culto de hoje é um culto de promessa, é um culto profético. Se você põe atenção no que Deus vai falar nesta noite, em poucas palavras, em pouco tempo, porque eu não predico horas. Há predicadores que predicam horas, e eu não sei predicar horas. Eu só predico minutos. 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. Eu não sei predicar horas, só sei predicar minutos. Sim ou não? Então, nos minutos que estaremos predicando acá para vocês, eu vou passar para vocês algo que, para mim, é importante. O primeiro secreto, oiga isso, porque essa pesca foi maravilhosa ou milagrosa, é simples, é sencillo. É questão somente de mirar a palavra e se dar conta disso, certo? Deus tem algo grande para você nesta noite. Deus tem um milagre para você nesta noite. Não entenderam? Você crê que Deus tem um milagre para você nesta noite? Eu espero esse milagre. E eu creio que vocês também estão esperando esse milagre.
Sim ou não? Agora, essa pesca foi milagrosa e maravilhosa, por uma sencilla razão. Sabe qual foi? Em primeiro lugar, Pedro permitiu que Deus entrara em sua barca. Oh, não entenderam? O que houvera passado se Pedro não houvera permitido que Deus entrara em sua barca? Porque afinal de contas, de quem era a barca? Era de Jesus? Não, era de Pedro. Sim ou não? Era de Pedro. Então Pedro podia deixar ou não deixar. Sim ou não? Pedro podia dizer, Senhor, perdona-me, não quero mais usar a barca hoje, passei toda a noite tratando de pescar, não pesquei nada, estou cansado, estou agotado, não consegui nenhuma sardina, certo? Estou com hambre, estou agotado, estou preocupado com minha família, não pesquei nada para comprar algo para a família, deixemos para outro dia. Mas não foi essa a reação de Pedro. Porque cada vez que nós outros necessitamos fazer algo e não dá certo, como quedamos? Deprimidos? Sim ou não? Tristes, abatidos, decepcionados? Sim ou não? Pero Pedro não quedou assim. Você pode imaginar uma pessoa passar toda uma noite tratando de pescar, lança a rede para um lado, lança a rede para o outro lado e não pesca nada? Se fora eu, meu irmão, se fora eu, amanhecia o dia, pero enojadíssimo. Porque eu sei que vocês nunca amanecem o dia enojado, sim ou não? Alguém aqui já amanheceu alguma vez o dia enojado? Sim. Oiga, porque diz que não, sim. Agora, sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou dizer algo para vocês nessa noite. Eu sei que vocês sabem, pero não. Sabe por quê? Porque a Bíblia disse assim: não des lugar ao diabo. Agora, você entende essa palavra? Por que a Bíblia disse, olha, ponga muita atenção, por que a Bíblia diz que nós outros não devemos dar lugar ao diabo? Porque a Bíblia não diz, não des lugar ao inimigo? Porque a Bíblia não diz, não des lugar a Satanás? Porque a Bíblia não diz lugar a Luzbel? Eu sei que o inimigo, Satanás, Luzbel, o diabo é a mesma coisa. Pero isso me chama a atenção. Não des lugar ao diabo. E quando você vai ao livro de Santiago, você também pode ver, resistir ao diabo. Aí habla outra vez do diabo firme na fé. Por que está escrito a palavra diabo aí? Porque ele dijo, não des lugar ao diabo. É verdade que se tiver escrito não des lugar ao inimigo, está bem. Se disser não des lugar a Satanás, está bem. Pero me gusta esse detalhe. Porque diz não des lugar ao diabo. Quer saber por quê? Porque o diabo não é o nome de ele, é o ministério de ele. Alô? É porque diabo não é o nome dele, pastor. É o ministério de ele. Porque ele é o opositor. Como se chama? Duas equipes estão enfrentadas uma com a outra. Como se chama? Não inimigo, dois partidos jogando. Rivales? Sim ou não? Então, a palavra diabo em hebreu, sabe o que significa? El que lucha. Oiga isso, a palavra diabo é el que lucha. Agora eu pergunto a você, todos os dias, sim ou não, que ele trata de lutar com nós outros? Com a mente, com os sentimentos, com os desejos, com a mirada, com os ouvidos, com a boca, sim ou não? Você não pode dizer que passa todo dia sem receber uma tentação? Sim ou não? Você que maneja carro, é sentado ou não é sentado todos os dias? Todos os dias somos tentados. Sim ou não? Pero não devemos ceder à tentação.
Esse é o secreto. Então, quando a Bíblia diz não des lugar ao diabo, certo? É porque a palavra diabo significa el que peleia, el que luta. Sim ou não? E todos os dias ele está lutando com nossa mente. Todos os dias ele está lutando com nossos sentimentos, com nossos desejos. Ele luta com a nossa visão, com a nossa audição, com nossa boca. Sim ou não? Por que foi que Davi caiu? Não vou predicar sobre Davi hoje, mas outro dia eu predico. Por que foi que Davi caiu? Por que foi que o rei Davi pecou? E por onde entrou a tentação de Davi? Por onde entrou a peleia do diabo com Davi? Pelos olhos. Sim ou não? Agora, a pergunta é essa: por quê? Primeiro lugar, por quê? Porque Davi descuidou de sua responsabilidade. E todo aquele que descuida de sua responsabilidade, o diabo se aproveita. Porque o povo estava em guerra. E Davi era o rei, tinha que estar delante aí na guerra. Mas a Bíblia diz que ele se levanta por la tarde. O que quer um rei se levantando por la tarde? O que quer uma pessoa com responsabilidade se levantando por la tarde? Sim ou não? E não se levantou para pelear, se levantou para passear na terraça do palácio. Aí o diabo disse: aqui está a oportunidade. Sim ou não? E que foi que isso o diabo? Que foi que isso o diabo? E começou a lutar com Davi, com a visão. E pôs delante dos olhos de Davi uma mulher hermosa. Estão de acordo comigo? Sim ou não? Não. Ele não pôs uma mulher hermosa. Tampouco pôs uma qualquer. A Bíblia diz que ele pôs uma mulher muito hermosa, que é diferente. Há mulheres feias, há mulheres horríveis. Também há homens horríveis, sim ou não? Sim ou não? Pero há mulheres hermosas, pero também há mulheres muito hermosas. Então, o diabo não ia pôr delante dos olhos de um rei uma mulher, simplesmente uma mulher, por a posição dele como rei. Certo? E o diabo sabia disso e disse: não pode pôr qualquer delante dos olhos dele. Tenho que pôr algo que esteja mais ou menos à altura dele, para que ele caiga. Não entenderam? E não pôs uma mulher hermosa. Escorreu a mais hermosa e pôs delante dos olhos do rei. E começou a pelear com ele. E o rei caiu. Alô? Então a Bíblia disse: não dê lugar ao diabo. E aqui podemos ver que Pedro não deu lugar ao diabo, porque eu tenho certeza absoluta que Pedro estava cansado, ou não? Pedro não era de erro. Toda uma noite aí, ele estava cansado. Estamos de acordo com isso? Estava com hambre. Estava com ganas de comer um assadito, um pescadito aí, sim ou não? Pero não logrou nada, absolutamente nada, certo? Pero Pedro era um homem de fé. Pedro era um homem que confiava em Senhor. Aleluia. Então, quando Jesus, a pesca foi milagrosa e foi maravilhosa e milagrosa, porque quando Jesus pediu para entrar na barca de Pedro, Pedro permitiu. E aqui vem a primeira palavra profética para você. Quantos querem ouvir? Aqui vem a primeira palavra profética para você. Permita que Deus entre em el projeto de tu vida. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus, porque cada vez que Deus entra em el projeto de nossas vidas, Ele já entra com a bendição, Ele já entra com a provisão. Glória seja dada ao Cordeiro. Ele já entra com o milagro. Há alguém aqui que necessita do milagre de Deus? Assim que Deus hoje vai fazer milagre em tua vida. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Você diga: Senhor, eu sei que tu queres entrar em el projeto de minha vida. E eu sei que se permito que tu entres em el projeto de minha vida, eu vou ter esse milagre que eu necessito. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Quantos podem glorificar a Deus esta noite? Então a pesca foi
maravilhosa e foi milagrosa e foi maravilhosa, porque Pedro permitiu. Pedro não mirou para seu cansaço, Pedro não mirou para seu sonho, que devia estar com ganas de dormir, Pedro não mirou para a família que estava necessitada, Pedro não hizo questionamento com Jesus, a não ser dizendo a ele: "He passado toda a noite, não há problema, pero sobre tu palavra agora eu vou echar a rede." Sim ou não? Pero a segunda coisa importante que eu pus aqui quando chegou a irmã Mag, eu estava ponendo aqui, é que Pedro entendeu, oiga isso, Pedro entendeu perfeitamente essa palavra que Jesus disse a ele: "Apártate um pouco da terra." Não entenderam? Entendeu? Explica-me. Olha, você entendeu isso? Por que foi que Jesus disse: "Apártate um pouco da terra"? Olha, Jesus era tremendo. Jesus era um maestro tremendo, viu, irmão Félix? Jesus era um maestro. Por que foi que Jesus... Veja, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você pare para meditar em esses pequenos detalhes, porque há uma ensinança muito grande aí. Se você for a predicar sobre essa palavrita, "Aparta-te um pouco da terra", que pode você imaginar com isto? Oiga, sabe por que foi que Jesus disse: "Aparta-te um pouco da terra"? Sabe o que significa isto? Quer aprender? Sim ou não? Quando Jesus disse a Pedro: "Aparta-te um pouco da terra", sabe o que Jesus estava dizendo a Pedro? Pedro, se tu queres um milagre para a tua vida, tens que apartar-se um pouco da dimensão natural e entrar um pouco mais na dimensão espiritual. Alô? Entenderam ou não? Sim. Então, era isso que o Senhor estava dizendo a Pedro. Pedro, eu tenho um milagre para a tua vida. Pero se tu sigues em la dimensão natural humana, tu não vas a ver milagre. Pero tampouco podes apartar-se muito da terra, porque se tu te apartas da terra, tens que estar no cielo ou em qualquer outro lugar. Tu tens que morrer. Não entenderam? Então, ele não diz "aparta-te da terra", porque se ele disser "aparta-te da terra", Pedro tinha que morrer. Ele diz "aparta-te um pouco nomás, um pouquinho nomás". Isso é, sai dessa dimensão natural e entra mais na dimensão espiritual, Pedro. Porque, olha o que eu vou dizer a você: se você quer um milagre de Deus em sua vida, saia um pouquinho da dimensão natural e aplique a sua fé na dimensão espiritual, e na profundidade da fé você vai ver o que Deus ha reservado para você, para seu negócio, para sua família. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Deus tem algo para você. Não entenderam? Deus tem algo para você. Assim que mire que está ao seu lado e diga: "Minha irmã, meu irmão, Deus tem algo grande para você." Deus não tem nada pequeno, tudo é grande. Aleluia. Toda a bendição de Deus é grande. Se eu for você, estava dizendo amém, glória a Deus, aleluia. Minha vida vai cambiar a partir de hoje. Aleluia. Então, aparta-te um pouco da terra. Entra nas profundidades do mar. E vais a ver o milagre que está preparado para você, Pedro. Aleluia. Assim que se você quer um milagre de Deus, quantos querem um milagre de Deus aqui? Aleluia. Deus te manda dizer nesta noite: olvida-te um pouco das coisas naturais da terra. Não te preocupes. Alabado seja o Cordeiro. Entra na dimensão da fé. Entra na dimensão espiritual. E vais a ver o que Deus vai fazer em tu vida para a glória de Ele. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Agora, se você ler a Bíblia aí, você vai ver que depois do milagre, o Senhor cambiou a ordem. Ele disse: agora sim, Pedro,
regresa a la tierra. Aleluia. Mira como Deus trabalha. Ele disse, saia dessa dimensão, entra na dimensão espiritual. Quando você receber o milagro da dimensão espiritual, você volve à dimensão da terra para desfrutar do milagre que eu fiz em tua vida. Oi, pode dar glória a Deus, aleluia? Ou não? Você está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite? Vocês estão entendendo mesmo o que Deus está dizendo? Em primeiro lugar, Ele diz, você saia da dimensão natural, entre em minha dimensão, você vai ver o milagre que eu fiz para você, e depois você regressa à dimensão natural para desfrutar do milagre que eu fiz em tua vida. E todo mundo vai ver, e todo mundo vai glorificar, e todo mundo vai exaltar. Glória seja dada àquele que vive reina para sempre. A palavra que eu estou dando para você nesta noite é uma palavra profética. Amém. Aleluia. E se você crê, alabe. Se você crê, glorifique. Se você crê, diga, essa palavra é para mim. Que maravilha. Eu sei que você ha ouvido muitas vezes predicar sobre a pesca maravilhosa ou a pesca milagrosa. Mas a palavra de Deus é nova cada manhã. Agora, muita gente deixa de receber a bendição de Deus, olha isso, porque não se aparta um pouco das coisas materiais. E queda temblando, e queda com medo, e queda assustado, das malas notícias, e isso, aquilo outro. Aí Deus te manda dizer nessa noite, não te preocupes, eu não vou preparar a bendição para você. Você sabia que Deus não prepara a bendição para nadie? Deus não prepara a bendição para nadie, porque todos já estão preparados. Eu não he visto na Bíblia, pastor, eu não he visto na Bíblia Deus dizendo assim, Jesus dizendo assim, espera aí que eu vou preparar. A única coisa que Ele foi preparar para você e para mim foi lugar no cielo. Aleluia. Essa foi a única coisa que Ele foi preparar. Pero todas as bendições já estão listas, preparadas. Certo? E sabes que? E muitas delas, muitíssimas delas, estão todas puestas em las ventanas del cielo. Em las ventanas del cielo. E Ele dijo em sua palavra, seja fiel, haga prova de mim se abro ou não abro as ventanas del cielo e derramarei bendição sobre ti, hasta que sobreabunde. Glória seja dada. E me canta essa palavra, pastor, sobreabunde. Agora sabe por quê? Essa palavra sobreabunde é porque Deus nunca, oiga o que eu te vou dizer, estão tristes? Deus nunca vai bendizer a você nem a mim para que essa bendição seja somente para nós outros. Ele disse ao Padre da fé, eu te bendecirei para que tu sejas de bendição. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus, porque Deus não vai bendizer a você se você não será de bendição. Sim ou não? Eu estou feliz. Eu estou feliz. Já somos 3. Que podemos contagiar os demais. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Olha, perdona-me. Você sabe por quê? Você sabe por que o galho canta pela madrugada? Não sabe? Sabe por que o galho canta pela madrugada? Em primeiro lugar, o galho canta pela madrugada porque ele sabe que está a ponto de raiar um novo dia. O galho canta pela madrugada porque ele sabe que está a ponto de amanhecer um novo dia. E o salmista disse, este é o dia que criou Jeová, regozija-te e alegra-te em ele. A segunda razão pela qual o galho canta pela madrugada, sabe qual é isso? Para despertar a los outros galhos. Não entenderam? Presta atenção, quando um galho canta aqui, imediatamente no outro terreiro já está cantando outro galho. Ou não? Então ele canta para despertar o outro galho.
Aprendamos isto. Pela terceira razão que o galho canta, sabe qual é? É que ele não canta por cantar. Ele canta golpeando as alas em el pecho. Sim ou não? Mas você não sabe o que significa isto? Não sabe? Sabe o que significa isso? Pode venir o novo dia, aqui estou para desfrutar. Não entenderam? Pode raiar o novo dia, aqui estou para desfrutar. Não entenderam? Então ele golpeia o peito dizendo, pode venir. Já estou desperto. Já estou cantando. Pode venir para que eu pueda desfrutar. E é isso que Deus quer cada manhã de nossos dias. Somos atacados por o diabo em nossa mente, malas notícias, e o diabo aí disse, mira como te fosse acostar, e mira que não deu certo aí. Oiga, Pedro tinha algo na mente dele. Sabe o que era? Sabe por que Pedro estava lavando as redes? Porque ele tinha algo na mente. Não pesquei hoje, pero amanhã não pesco. Não deu certo hoje, pero amanhã não dá certo. Porque nunca há 2 dias iguais. Alô? Aleluia, não há 2 dias iguais. Se não funcionou hoje, Deus te manda dizer, não te preocupe, descansa, porque amanhã vai funcionar. Aleluia, quantos podem lá para Deus? E esta noite? Então, se nos hace falta copiar de peito, sim ou não? Não entenderam? Se nos hace falta cantar por la madrugada, sim ou não? Se nos hace falta despertar-nos de baixo, sim ou não? Com o nosso cântico de vitória. Sim ou não? Você conhece, as damas, as donas de casa, conhece, como se chama? El col? La col. E la flor, e la rosa. Qual é a diferença? É que la col amanhece aberta e se cierra. La rosa amanhece cerrada e se abre. Sabe o que Deus te manda dizer? Não seas colo. Seja rosa. Aleluia. Hasta porque mi Deus e tu Deus é o lírio del baile e a rosa de Sarón. Glória seja dada àquele que... Quantos podem alabar Deus nessa manhã? Aí está, irmãos. Mas o problema é que há muitos cristianos que são como lá. Colo. Amanece o dia e começa a cerrar-se. Aí vem as malas notícias, se vai cerrando. Aí não funcionou e se vai cerrando. Aí chega no culto de noite como hoje, cara cerrada, triste, angustiado, abatido, a rede suja. Não entenderam? A rede suja. Pero Pedro não. Pedro disse, sabes que? Vou lavar a rede. Mas por que Pedro disse que ia lavar a rede? Porque Pedro imitou os demais que lavassem a rede com ele. Porque Pedro sabia que Deus tinha um novo dia para ele. Tenho uma palavra profética para você. Deus tem um novo dia para você. Alábelo. Glorifique, Ele tem um novo dia para você. Aleluia. Não seja. Diga para seu irmão. Não seja colo. Quando amanheça por la manhã, será dito, empiece a abrir-se como uma flor. E você vai ver que a flor, quanto mais ela se abre, mais perfume podemos sentir. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Estamos de acordo com isso? Sigo com o tema? Ou querem que eu cambie? Não vou cambiar. E Deus que nós outros servimos é um Deus de milagres. Aí você diz, pastor, por que estás falando assim? Eu digo, porque Pedro está entrando com a barca a alta mar. E mesmo ele não chega allá no ponto que Deus quer que ele chegue. E eu tenho que dar tempo para que ele chegue. Mas já está perto de chegar. Então Jesus trouxe pessoas a ensinar,
a seus discípulos. E não existe coisa mais hermosa na vida de um ser humano que se chame aprender. Aprender é a coisa melhor da vida. Estão de acordo comigo? O melhor da vida para o ser humano chama-se aprender. Amém? Pero quando chegou no ponto preciso, aleluia, Pedro parou na barca. Jesus mirou para Pedro e disse: Pedro, echa tu rede. Sabe o que Pedro disse? Sabe o que Pedro disse? Senhor, eu he passado toda a noite e não he conseguido nada. Pero sobre tu palavra echarei a rede. Pergunto a vocês: é verdade que a rede caiu no mar? Pero sobre o mar estava a palavra de Deus. Estamos de acordo com isso? Ele disse: sobre tu palavra echarei a rede. Quer que diga algo para você nessa noite? Sobre a palavra de Deus, echa tu fé. Sobre a palavra de Deus, echa tu fé, tu confiança, tu esperança. E vais ver o que Deus vai fazer para você. Não é pouco o que Deus vai te dar. É muito. A bendição de Pedro foi tão grande que Lucas diz que a rede se rompia, pero não se rompeu. Pero Juan dijo que a rede não se rompeu. Não entenderam? Quer que diga algo? Você entende isso? Por que foi que a rede com 153 grandes peixes não se romperam? Porque nenhuma bendição de Deus para a tua vida será desperdiciada. Quantos podem glorificar a Deus nesta manhã? Se eu não diga amém, assim não, saque de seu coração, saque de tuas entranhas e diga amém, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. E eu sei que meu Redentor vive, aleluia, e Ele é o Deus da providência. Isso é. Aleluia. Aleluia, Deus é Deus de milagre. Sim ou não? Agora, o que vocês não entendem, eu sei que vocês entendem, perdão, eu retiro a palavra, é que Deus havia providenciado para Pedro e os discípulos demais. Sabe quantos peixes? 153. Quantos? Agora eu pergunto, e por que não foi 152? E por que não foi 154? E por que foi 153? Por que não foi 152? Por que não foi 154? Por que não foi 153? Vou explicar a vocês. Querem ir ou não? Já. Depois que Pedro sacou os 153 grandes peixes e o Senhor regressou à dimensão natural da terra para que ele e seus discípulos pudessem desfrutar da bendição, agradou tanto essa atitude de fé de Pedro, olha isso, agradou tanto a atitude de fé de Pedro, que Jesus mirou para ele e disse: Pedro, você a partir de agora não será mais pecador de peixes, senão serás pregador de homens. Não entenderam? Mira o que Deus faz. Ele diz: a partir de agora tu não serás mais pescador de peixes. Essa foi a última vez que pescasse peixe. Agora tu vais ser pescador de homens. Não entenderam? Agora eu vou explicar a você por que foi 153 grandes peixes. Porque quando Jesus disse a Pedro: agora serás pescador de homem, é porque 153 grandes peixes, certo? De espécies diferentes, é porque naquela época havia 153 províncias e dialetos onde Pedro tinha que ir predicar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não entenderam? Ajuda-me, pastor Cristo, para que ele entenda aí. É que naquela época havia 153 províncias e 153 dialetos por la qual Pedro tinha que ir predicar a palavra. Aleluia! Deus é perfeito.
Aleluia. Deus faz tudo com ordem. Então ele disse, vete a essa província e predica a esse povo, vete àquela outra província e predica lá, e vete àquela outra província e predica lá. Havia 153 províncias que Pedro tinha que predicar a povo diferente. Por isso que era 153 grandes espécies, pero de espécies diferentes. Isso é o que podemos aprender na palavra de Deus. E é por isso que eu dou glória a Deus, é por isso que eu digo aleluia, é por isso que eu predico a palavra de Deus, porque o Deus que nós outros servimos é extraordinariamente grande. E merece toda a honra, e merece toda a glória, e merece toda a alabança. A Ele não lhe gusta que você seja cor, Ele lhe gusta que você seja rosa. Aleluia. A Ele lhe gusta que você seja como o galho que se levante por la manhã, por la madrugada, creyendo que vai haver um novo dia, uma nova oportunidade para você, e que você pode despertar a outros que estão dormidos. Alabado seja o Cordeiro de Deus, e golpear o peito dizendo: este é o dia que criou Jeová, regozija-te e alegra-te em Ele. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Olha o que eu vou dizer: não deu certo hoje, para amanhã não dá certo. Não funcionou hoje, pero amanhã não funciona. Não puedo, pero puedo. A irmã Mag se memoriza tudo que eu digo aí a ela. Não tenho, pero tenho, não puedo, pero puedo, não sei, mas não sei, pero sei. Aleluia. Eu não necessito ter, porque meu Deus tem. Eu não necessito poder, porque Ele pode. Eu não necessito ser, porque Ele é. A única coisa que eu tenho que fazer em minha vida, já passei para vocês nessa manhã, é não dar lugar ao diabo. Senão resistir ao diabo. E é Ele que tem que ouvir. Não sou eu que tenho que ouvir, é Ele que tem que ouvir. Aleluia. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia que diz que mais forte é aquele que está em nós outros do que aquele que está em mundo. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Assim, não deis lugar ao diabo. Resistiu, abre firme na fé e ele irá de vós outros. Agora, na terceira pergunta, já estou terminando. Não termino. A terceira pergunta: onde está o diabo? Eu sou assim, mano Félix. Eu pergunto: onde está ele? Sabe onde está ele? A Bíblia disse que ele está ao redor de nós outros, buscando a quem devorar. Buscando a quem devorar. Agora, vou terminando. Agora, você sabe por que foi que Davi disse no Salmo 51, você sabe por que foi que Davi disse: meu copo está rebosando? Não entenderam? Por que foi que Davi disse: meu copo está rebosando? Por que está rebosando? Há dois motivos, duas razões por a qual Davi disse que a copa dele estava rebosando. A primeira, quando nós outros permitimos que Deus cheie nossa copa para rebosar, não queda um espaço vazio para o diabo. Amém. Se não está cheia, há espaço vazio, o diabo pode meter. Mas se a copa está rebosando, nem aire entra. Não entenderam? Então, a primeira razão por qual nós outros temos que ter uma vida espiritual rebosante, está vendo essa palavra? Rebosando, é para que o diabo não tenha lugar, não tenha vez. A segunda razão por qual nossa copa tem que rebosar é por duas razões. Primeira razão, ela está lavada por adentro e necessita ser lavada por fora. Não entenderam? Está lavada por adentro, mas também tem que ser lavada por fora. Um vaso, quando está cheio, rebosa, lava por fora. E em terceiro lugar, é para que podamos ser de bendição para os demais. O que rebosa das bendições de Deus em minha vida
é para a obra de Ele, é para o benefício de los demás. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. E eu te bendecirei para que tu rebosses e seias de bendição. Quantos podem alabar a Deus em esta manhã? E esta noite? Agora sim, vamos. Não estou dizendo vamos à casa. Vamos à mensagem. Diga para seu irmão, nosso Deus é Deus do impossível. E na profundidade de tu fé, você vai ver o milagre de Deus para a tua vida. Porque sem fé você nunca vai agradar a Ele. Você vai cantar, você vai predicar, você vai vir à igreja, mas se você não tem fé, você nunca vai agradar a Ele. E é na profundidade da fé que Deus tem reservado para você a abundância, o milagre que você está esperando. Um jovem foi acusado de um crime do qual ele não tinha culpa. 3 jurados condenaram a ele e 3 não condenaram. Aquele juiz mirou para aquele jovem e, sabendo que tinha que dar uma satisfação à sociedade, disse ao jovem: eu vou escrever aqui em 2 papelitos 2 palavras: condenado e absolvido. Absurdo. E você é que vai decidir sua sorte. Aqui está escrito no papelito condenado e o outro absurdo. Agora é você que vai decidir sua sorte. Só aquele juiz tramposo pôs em 2 papelitos condenado e condenado. Mira, condenado e condenado. E o juiz. Então ele mandou o jovem sacar um papelito e o jovem sacou o papelito cerrado. Era impossível que ele não fosse condenado. Sim ou não? Era impossível que não fosse condenado. Porque estava escrito nos 2 papelitos a palavra condenado. E o jovem mirou para aquele doutor, para o juiz e disse: doutor, a mim não me interessa o que está escrito aqui. A mim o que me interessa é que eu creio em um Deus do impossível. E Deus hará milagre em minha vida. O doutor se riu porque sabia que era impossível que ele não fosse condenado. Porque ele havia escrito nos 2 papelitos a palavra condenado. Certo? E o doutor, o juiz mirou para ele e disse: oiga, se Deus hace um milagre em tua vida, hasta eu vou crer em tu Deus. Sabe o que é isso, jovem? O jovem correu o papelito que ele tinha na mão e lo tragou. E se comeu o papelito, se tragou. Mirou para o juiz e diga: doutor, o que está escrito em tu papelito aí? Se tu papelito está escrito condenado, no papel que eu traguei está escrito. Aí o juiz sacou o papelito do bolsilho, abriu e disse: estás livre, vete mais. Tenho uma palavra para você: estás livre, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Porque o papelito que o diabo escreveu para você, estás condenado. O diabo sabe que você já tragou esse papelito, porque sabe que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Glória seja dada a quantos pode dar um aplauso ao Senhor. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Não importa, queridas, queridos, não importa o que o diabo escreva a respeito de você. Deus é Deus de milagre. Sigo? Quantos creem que vai sair desta noite com a bendição de Deus? Amém. E Deus é impossível hará milagre em nossas vidas. Não reclame, não questione. Só aprendamos a dar graças a Ele.
nem todos os dias são iguais. Há dia de chuva, há dia de sol, sim ou não? Mas o importante é saber, e com isso eu termino, é que Deus tem reservado uma bendição para a tua vida. E que não é pequena. E que não é pequena. E nadie, não haverá rede que se rompa. Porque o que Deus tem reservado para você, nada se perde. Não entenderam? Nada se perde. Cerra os olhos aí. Haga a tua oração. Diga para Ele: podes entrar em minha vida, podes entrar em ele projeto de minha vida, podes entrar em meu hogar, em meus negócios, em minhas finanças. Tens todo o direito de entrar, Senhor. Em meu trabalho, entra. Porque nesta noite eu he decidido alejar-me um pouco da terra, da dimensão natural, e entrar, Senhor, em essa dimensão espiritual, em la profundidade de minha fé, porque eu sei que nessa profundidade de minha fé há grandes bendições tuas para a minha vida. Pero aqui há um detalhe importante. Mientras você ora, você ouve o que eu vou dizer. A humildade de Pedro foi tão grande que depois de receber tremenda bendição de Deus, ele disse: Senhor, aparta-te de mim, eu não sou digno que tu estejas aí. É demasiado a bendição que tu me has dado, Padre. E eu sei, querida irmã, querido irmão, que é demasiado grande o que Deus tem reservado para você. Por favor, creia. E do nada Ele hace todo. Aquilo que é impossível para você é possível para Ele. Ele é o Deus do impossível. Quizás o diabo é escrito em 2 papelitos aí que tu estás derrotado. Quizás o diabo é escrito em 2 papelitos aí que tu estás condenado. Quizás o diabo é escrito em 2 papelitos que não vai funcionar. Pero traga-lhe uno. Aleluia. E mande ele abrir o outro para ver se a vitória não está contigo. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Aprendemos a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, a dar a honra a Ele. Alabado seja aquele que vive e reina para sempre. E aqui vai uma palavra para alguém: não permita que o diabo toque a sua mente para pôr tristeza em sua mente, para pôr coisas negativas em sua mente. Pedro era otimista e não pessimista. Seja otimista e não pessimista. Glória seja dada ao Cordeiro. Aprendamos a resistir ao diabo firme em nossa fé, e ele o irá de nós outros. Não vamos dar lugar ao diabo. Aleluia. Não vamos dar lugar a ele. Ele não tem lugar aqui em nossa mente. Ele não tem lugar em nosso desejo. Ele não tem lugar em nosso coração. Ele não tem lugar em nosso projeto. Porque nossa mente, nosso desejo, nosso projeto, nosso coração tem dueño. É Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Alabado seja aquele que vive e reina para sempre. Se você crer que a partir de hoje tua vida será diferente, dê glória a Deus, aleluia. Se você crê, diga amém. Se você crê, diga: eu creio em tua palavra. Porque está escrito em tua palavra: passarão os cielos, passará a terra, pero esta palavra permanecerá para sempre. Glória seja dada ao Cordeiro. Porque aunque nós outros seamos infieles a Ele, a Bíblia diz que Ele permanecerá fiel.